alimentação, de tudo. E vocês têm um salário? Como que é? A gente tem salário, eu sou remunerado pelo meu trabalho pastoral. Férias e tudo? Férias, 13º, todos os pastores da igreja têm, nós temos nossos funcionários, colaboradores e muito movimento voluntário, né? E a Igreja Batista funciona como? Como que abre uma igreja batista? É uma decisão de uma matriz? Como funciona? Pode ser decisão de uma... Bom, para começar, antes, né? Cada igreja batista é autônoma. Nós não temos um órgão externo. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, a igreja onde eu sou pastor, a Igreja Batista de Água Branca, ela tem a sua assembleia de membros. Ela não está sujeita a uma outra igreja batista? O poder máximo de uma igreja batista é a sua assembleia local. Tá. Ok? Todas as instâncias fora da Igreja Batista são instâncias de cooperação voluntária. Então tem uma convenção de igrejas, tem uma associação de igrejas, tem uma obra social que os batistas todos contribuem para ter aquela obra social, mas isso tudo é voluntário, não é obrigatório. E aquilo que a assembleia local decidiu não tem um poder superior, não tem bispo, não tem Supremo Concílio, não tem papa. Né? Então a Igreja Batista é autônoma. Então vamos imaginar, a Igreja Batista de Água Branca diz assim, essa Igreja Batista diz assim, eu quero ter uma igreja lá no Jardins, eu quero ter uma igreja em Itaquera, eu quero ter uma igreja em Pirituba, eu quero ter uma igreja em Guarulhos. Manda um casal, manda um grupo de famílias e começa uma igreja lá. Quando aquela igreja se torna autossustentável e quando ela pode ser autogovernada, já tem ali, e quando ela tem condição de se multiplicar e se propagar, isto é, ela pode gerar outras comunidades, então geralmente aquele grupo solicita para a igreja chamada mãe a sua autonomia. Sim. Então, ela é organizada numa igreja. E a partir do momento que ela é organizada em igreja, não existe nenhum vínculo formal entre a igreja que nasceu e a igreja que foi a mãe. Agora, vamos imaginar, eu mudei para um bairro e eu falo, eu quero começar uma igreja aqui. Eu começo a convidar meus vizinhos, aí vem 5, depois 12, depois 30, depois 200. Eu falo, já dá para ter uma igreja. Então, nasce desse jeito também. Então, ou por iniciativa de uma comunidade já existente, ou por iniciativa particular de qualquer pessoa. E a ordenação para ser pastor, como que funciona, né? Bom, nós temos, no caso dos batistas, né, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e é semelhante à OAB. Seção São Paulo, seção Rio de Janeiro, seção Ceará, por exemplo. Então tem a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Entretanto, as igrejas batistas, elas não exigem necessariamente nem a formação teológica. No meu caso, eu tenho graduação em teologia. Né? Eu sou bacharel em teologia, minha formação básica. Bacharel em teologia e eu depois passo por um exame oral, um concílio que chama. Então, uma banca de pastores, atualmente acho que são 7 pastores, vão te examinar e ver se você pode ser um pastor batista filiado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Mas essa igreja batista aqui, ela quer convidar você para ser o pastor. Sim. E você diz assim, não, mas eu não estudei teologia. Eu falo, não, mas você tem conhecimento bíblico e teológico suficiente. Mas eu não sou da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eu falei, não tem problema, nós queremos você como pastor aqui. E é possível que ela te convide para ser pastor. Não significa que você tem que passar pelo processo formal oficial. E a tua história, qual que é? De criança, você foi criado num lar? A minha história ela foi tranquila durante muitos anos e bem recentemente ganhou contornos de aventuras. Vamos lá para trás. Você lá para trás. Olha, eu nasci... Como que era teu lar? Já era batista? Você foi criado num... O meu pai faleceu, eu tinha 2 anos e pouquinho. Nossa. Então não tem lembrança dele, né? Não tenho lembrança do meu pai, infelizmente. Com 2 anos é muito cedo. E a minha mãe ficou viúva, eu tinha 2 anos e meio e a minha irmã 6 meses. Putz. Então, por conta disso, eu recebi muito a influência da minha avó paterna. Morava onde? Em Santos. Santos? Qual bairro? Marapé.
Eu não conheço. Marapé e José Menino ali, Cana 1, sei, Pinheiro Cana 1, Machado, da divisa, Cana 1. da divisa, isso, ali. Minha tia mora lá. A minha avó, ela era viúva também e diretora de um orfanato, que era uma obra social da Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse orfanato da Igreja Presbiteriana é independente, acredito. Mas a minha avó era diretora desse orfanato. Então, boa parte da minha infância até os 10 anos foi ali que eu cresci, ali que eu vivi. E a influência do evangelho eu recebi da minha avó nessa formação. Eu cresci praticamente dentro de uma igreja batista, frequentei desde menino. Com 17 anos eu fui para o seminário, aqui em Perdizes, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Tão cedo assim? Fui com 17. Com 21... Mas é normal assim? Mas... Não é normal. Ah, tá, você foi antes do que eu... fui anormal. Com 17. Com 21 eu já era pastor. Com 21 anos? 21 eu era pastor. Fui pastor em Santos. Depois eu fui pastor durante 2 anos, recém-casado, em Jundiaí. Aqui. Você foi enviado para lá ou vocês mudaram para lá? Então, como funciona um pastor batista? A comunidade, a igreja convida. Então eu fui convidado. Tinha uma necessidade lá? Precisava de um pastor. Entendi. E eles me conheceram, me receberam lá, passei um fim de semana, entrevistas, aquela coisa toda. E eles me convidaram e eu aceitei, eu comecei lá, isso em 1987, o ano que eu casei. Fiquei 2 anos em Jundiaí e em 1989 eu vim para São Paulo, para a Igreja Batista de Água Branca, onde eu estou até hoje, são 35 anos. Essa é a minha vida aqui. Água Branca é lá perto do estádio? Isso, ali perto do Allianz. Sei. Ali. Então eu sou pastor batista desde os meus 21 e pastor da Igreja Batista de Água Branca há 35 anos. Teve algum dia que mudou a tua vida para escolher esse caminho, assim? Ou foi uma coisa construída no decorrer do... Teve um chamado para você ir tão cedo? Assim, teve sim. Eu tive um pastor na minha adolescência que me influenciou muito, e aquela hora que você tá, o que eu quero ser quando crescer, né? Você tá fazendo essa pergunta, eu falei, eu quero ser igual a esse homem aí, quero ser igual a esse cara, eu quero fazer isso aí que esse cara faz, eu quero ser pastor, que nem ele. Entendi. Então eu acho que eu tive essa inspiração, tive uma biografia admirável, eu tive um homem admirável que me inspirou. Ele é vivo ainda? Ele é vivo, ele mora hoje no Canadá. Poxa. Pastor Jackson Roberto Rondini. E foi ele que me inspirou. Mas eu tinha 16 para 17 anos, eu vim para o seminário com 17. Então aquilo que eu com 16 anos, o Vilela, com 17 anos eu imaginava que era ser pastor, eu fui descobrindo, amadurecendo, estudando, enfim, vivendo, né? Eu fui descobrindo que não era nada do que eu pensava, que ser pastor é uma coisa completamente diferente. Mesmo? O que você descobriu que era diferente? Você imaginava que era mais fácil ou era mais tranquilo? Eu imaginava que era mais fácil, e eu acho que eu tinha uma visão muito institucional e organizacional, o pastor como um trabalho. Como uma atividade que tem que dirigir determinadas reuniões, tem que fazer sepultamento, fazer casamento, tem que conversar e aconselhar pessoas e etc. E o mundo foi rodando e hoje você tem que conviver com as igrejas que são estruturas muito complexas de movimento financeiro, de mobilização de recursos humanos, de envolvimento social, político, de reflexões teológicas e de pautas éticas. A vida foi ficando mais complexa. Aí surge a internet, surgem as mídias sociais, você tem pastores que são celebridades, você tem pastores que são influencers, você tem pastores que são coaches, você tem de tudo. Então